Na aula passada, nós trabalhamos com parte da Antiguidade Oriental, ou seja, nós vimos algumas questões relacionadas à Mesopotâmia, vimos aí a origem do nome, né, Meso, entre Potâmia, rios, e que encontrava-se naquela região um conjunto de 12 cidades-estados separados umas das outras. Logo, né, essas 12 cidades formaram ali um conjunto de leis separados, uma organização política separada umas das outras, que por vezes, por hora, né, de iniciativa de algum governante, aquela região vinha formar um império, como foi o caso do Império Babilônico. Entretanto, né, o que se encontrava na maioria das vezes na região ali da terra entre rios, na região entre os rios Tigre e Eufrates, né, é uma região separada. É uma região, né, de 12 cidades-estado que tinham ali uma forma de se organizar separada umas das outras. Pode-se dizer que a Mesopotâmia, né, formou uma civilização hidráulica. Por quê? Porque ela era altamente dependente das águas. Para ser mais exato, das águas dos rios, dos dois principais, do Rio Tigres e do Rio Eufrates. E também uma herança delas foi o Código de Hammurabi, um conjunto de leis escritas para regular a vida das pessoas. Esse conjunto de leis, né, foi até algum tempo atrás, acreditava-se que foi o primeiro conjunto de leis escritos na história da humanidade. Coisa aí da década de 90, os arqueólogos encontraram um código de leis da própria região da Mesopotâmia anterior ao Código de Hammurabi. Entretanto, ainda o Código de Hammurabi é o mais estudado, é o mais decifrado, é o mais o que assim, né, possui mais riqueza sobre estudos históricos e que chega essa riqueza até nós. Também nós trabalhamos com o Egito Antigo, com determinadas questões relacionadas à formação da terra egípcia, da grandiosa civilização do Egito. E aí nós vimos, né, a unificação do Alto e do Baixo Egito, né, a partir do governo do faraó. Interpretamos aquela frase do Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Eu trabalhei com vocês, né, que o Heródoto foi muito na linha de considerar só o rio como fator essencial para o surgimento de uma vida ao redor dele. Mas o Heródoto não levou muito em conta, podemos dizer assim, né, a questão da atuação humana. Porque, por exemplo, aqui na Amazônia nós tínhamos o Rio Amazonas, mas nós não tivemos uma grandiosa civilização, até uma civilização com níveis, né, da civilização egípcia, com graus, com construções tão grandiosas, por exemplo, quanto da civilização egípcia. Então, se ali não existissem pessoas que trabalhassem conforme o que o rio as oferecia, não teria ali formado uma grande civilização. Então, o Egito é uma dádiva do Nilo, mas ele é também um fruto de uma atuação das sociedades que ali operaram ao redor dele. E, bem, formaram uma grandiosa civilização, tiveram ali muitas conquistas, fizeram ali muita coisa interessante. Essa foi a civilização egípcia. Mas também acabaram sendo invadidos posteriormente, né, por persas, por romanos, que acabaram, pelo próprio Alexandre o Grande, que acabaram aproveitando um pouco dessa civilização. Dito tudo isso, gente, eu fui, nesse longo período, para nós trabalharmos na aula de hoje com 3 civilizações menores, ou ditas menores, que são os fenícios, os persas e os hebreus, e buscando atentar o que cada uma dessas civilizações deixou de herança para nós. Então, a aula de hoje, né, eles não construíram um império
grandioso como o egípcio, ou um império grandioso como os babilônicos, mas também deixaram heranças que chegaram aos nossos dias. E é sobre essas heranças que nós vamos buscar nos atentar à aula de hoje. Então, eu rodei tudo isso para nós trabalharmos fenícios, hebreus e fenícios, hebreus e persas. Pois bem, vamos para um compartilhamento de tela aqui. Compartilhar. Bom, 3, fenícios, hebreus e persas. Deixa eu pedir o Emerson para começar lendo para nós. Lê os 2 primeiros pontos, Emerson, como, Que é isso, professor? né? Até fenícios, fazendo favor. Vamos lá. Fenícios, hebreus e persas. Desenvolvimento dessas civilizações na região do Mediterrâneo Oriental. Habilidades comerciais dos fenícios. Religiosidade monoteísta dos hebreus e aparato burocrático persa são algumas heranças que chegaram até os nossos dias. Então, só esses pontos. Quais são os 3 principais legados que esses 3 povos deixaram de principal para nós? Em primeiro lugar, a habilidade comercial. Nós vamos ver daqui a pouco os fenícios, mas eu já adianto para vocês que eles não tinham um grandioso rio como o Nilo, eles não tinham um grandioso rio como o Tigre, como o Eufrates, então eles tiveram que se virar para manter a sua civilização, para manter o seu grupo. E conseguiram? Sim. Dos hebreus, a gente tem a religião monoteísta, a religião que acredita em um Deus apenas. E dos persas, a organização de justiça e organização administrativa. Então, é isso que nós vamos ver em cada um destes povos. E aí, para continuar aqui, eu vou pedir o Luiz para ler para nós, se ele puder, logicamente, de fenícios até formação de um centro comercial em Tiro. Leio sim, Flávio. Ok. Fenícios. Território que engloba as atuais regiões do Líbano, Síria e da Palestina. Dedicação ao artesanato, à navegação e ao comércio. Ocupação da região por volta de 3000 a.C. e domínio mesopotâmio e egípcio durante alguns períodos. Exploração da madeira. Construção de navios que favoreceram a pesca e a navegação. Então, até aqui. Bom, atuais regiões do próprio Líbano, da Síria e da Palestina, norte da África, com a divisa do Oriente Médio, sendo muito favorecidos, né, pelo mar Mediterrâneo. Meninos, então presta atenção. Não é que as águas não fizeram a diferença para esses povos, principalmente, por exemplo, para os fenícios. Elas fizeram sim, mas não era uma água doce, não era uma água potável, como os mesopotâmicos e os egípcios possuíam. Os portos dos fenícios eram muito movimentados, tanto de navios chegando com carregamentos, quanto de navios saindo com carregamentos. E, por exemplo, né, quando você tem a construção do Templo de Salomão, ali, né, no livro dos Reis, se eu não me engano, na Bíblia antiga, o cedro, a madeira que o Salomão usa para construir o seu templo, né, a mandato de Deus, segundo o que a Bíblia fala, é uma madeira originária do Líbano, o cedro do Líbano. É um tipo de madeira fina, especial. Então, desse modo, pessoal, essa região teve que se especializar em comércio e navegação, porque que não dava para ter uma agricultura pujante, forte, não dava para ter um desenvolvimento agrícola que gerasse um excedente, ou seja,
O que é um excedente? Aquilo que sobra e aí você faz comércio. Muitas vezes, para complementar a renda, para entrar produtos agrícolas, pesca e trocas comerciais. Deixa eu ver aqui. Professor, estou com a garganta infeccionada, não tem como eu ler hoje. Não, sem problema, Ana. Sem problema. Quando você puder, você lê para nós também, tá bom? É bom manter esse rodízio aqui de leitores. Agradeço. Então, aqui, pessoal, vamos voltar, né? Não foi somente, por exemplo, a venda de madeiras que impulsionou o comércio do Líbano. Inclusive, eles chegaram a fundar colônias. Daqui a pouco a gente trabalha com isso. Luiz, por favor, lê para nós até Hebreus aqui. Formação de um centro comercial em Tiro e comércio de cedro, azeite e perfumes. Fundação de colônias em Cartago, norte da África, e Cádiz, Península Ibérica. Desenvolvimento da matemática para o controle de estoques e das movimentações de moedas. Utilização do alfabeto fonético composto por 22 letras, com as palavras representando a combinação destas letras. Então, vamos pegar aqui. Em primeiro lugar, podemos dizer assim, eu já falei do cedro, inclusive muito utilizado por Salomão na construção do seu templo, mas por outros povos também. Há de se destacar que não foi apenas o cedro. E, meninos, por que o azeite era algo tão importante naquele momento? Porque o azeite era algo tão importante nas sociedades antigas. Por dois motivos. O primeiro, por ele ser utilizado como uma forma de tempero para os alimentos. Então, o azeite, naquele momento, e até hoje, em determinadas sociedades, ele ocupa esse lugar que o óleo de soja, por exemplo, ocupa para as nossas sociedades. Então, ele vai dar um tempero, ele vai dar ali um cozimento dos alimentos. E uma segunda coisa também, ele era utilizado para manter lamparinas acesas. Então, o azeite queimava aí no seu processo químico, mas aquilo mantinha uma lamparina acesa. Então, o valor comercial do azeite era alto. E, de certo modo, né, essa transformação da região dos fenícios, de um poderoso centro comercial, fez com que ali movimentasse grupos das mais diferentes regiões. Então, chegavam ali hebreus, como eu falei com vocês, chegavam ali egípcios, chegavam ali mesopotâmicos, chegavam ali gregos. E, meninos, quando um lugar recebe muita gente de outras culturas, o que ele tende a se transformar o que ele tende a se tornar é uma forte efervescência cultural. O que é uma efervescência? É aquilo, algo que mistura e gera uma mistura forte, que por vezes até extrapola o recipiente. E aí, meninos, o que isso tem a ver com a aula propriamente dita? Muita coisa. Porque como eles não tinham uma agricultura forte, mas vendiam e compravam muito, eles tinham que desenvolver a matemática, os cálculos e a linguagem e a escrita. E a escrita, de certo modo, uma escrita com uma linguagem mais facilitada. Tanto que o nosso alfabeto é um alfabeto de origem fenícia romana. Posteriormente, quando os romanos dominaram a região, eles pegaram esse alfabeto
essa escrita fonética fenícia e transferiram para a realidade dele. Mas o nosso B, eu estava tendo um processo de ensinar o beabá para minha sobrinha ontem. O nosso lá, B com abá, B com ebé, B com ibi, e assim por diante, é uma coisa que nós herdamos dos fenícios. Então, o nosso alfabeto tem uma matriz fenícia, uma parte dela grega, né? Portanto, alfa é a primeira letra grega e beta é a segunda, aí vai sigma, gama, delta, entre outras, mas as duas principais são as duas primeiras aqui para nós, e também a romana. Agora, por que eles tinham que ter isso tão bem evidenciado, tão bem claro? Porque eles fazem muito comércio. Então, matemática e escrita deles tinham que estar muito bem desenvolvidas. As transações comerciais deles eram intensas. Então, eles tinham que calcular o que entrava, o que saía, do que entrava, do que saía. E, nesse sentido, houve um desenvolvimento, por exemplo, para a escrita hieróglifica do Egito e a escrita demiótica do próprio Egito. Então, o nosso alfabeto tem ali uma certa raiz, uma certa origem da Grécia. Bom, vamos continuar aqui agora com os hebreus. Algum questionamento, meninos? Professor, Pode Flávio, falar, ô Emerson. Fique à vontade. para os fenícios, estaria certo eu falar que sustentação familiar? Quase isso. Sim, estaria certo falar que o comércio era a mola mestra da economia e quase como uma atividade também de sustentação familiar. Sustentação familiar essa que permitiu, né, para famílias mais, como eu posso dizer assim, mais carentes daquela sociedade, envolvia-se muito a pesca também, o Emerson, mesmo porque as terras agricultáveis eram mínimas. A gente está falando de uma parte do deserto do Saara. E por mais que há 8.000 anos o deserto do Saara fosse ainda verde, ainda tivesse algumas árvores, aqui a gente está falando de 5.000. Então, ou seja, aqui já tinha passado por um belo processo de desertificação que, inclusive, aí eu não sei, mas que foi acelerado por essa ação de vender cedro, de cortar cedro e vender ele aqui para vender aqui, né? Vender para o Oriente Médio, vender e por parte da Europa também. Mas você tinha no começo a mola mestra de quase toda a sociedade. Um ou outro para se garantir na pesca. Então nós tínhamos aí o início do comércio. Na verdade, o comércio já foi praticado pelos egípcios, já era praticado pelos mesopotâmicos, mas eles tinham numa agricultura de subsistência, né, uma atividade complementar ao comércio. Okay. Então, por exemplo, sobrou na minha tribo, sobrou no meu grupo, agora eu vou vender esse trigo, essa cevada que eu produzi. Os fenícios não, os fenícios eram tudo deles, era entra e sai, entra vinho, sai vinho, entra azeite, sai azeite. A gente tem que se virar no que a gente tem. E aí eles se especializaram muito em comércio e navegação, mais do que em outras sociedades. Entendi. Ok? Obrigado. Dúvidas, por favor, viu? Pode ficar à vontade. Vamos aqui para os hebreus, e aí eu vou pedir a Iris para ler para nós. Pode ler aqui até conflito e vitória do povo hebreu sobre os filisteus. Iris, se ela estiver aí, né? Deve começar nos hebreus, né? Pode ler até conflito e vitória. Pastores nômades da região da Mesopotâmia que deixaram a região de Ur e foram conduzidos pelo patriarca Abraão rumo a Canaã. Grande migração dos hebreus para a região do rio Nilo por volta de 1800 a.C. Escravização do povo hebreu no Egito e liderança de Moisés. Êxodo marca a viagem de 40 anos que tinha objetivo o retorno à Terra Prometida e no qual os hebreus receberam as tábuas com os 10 mandamentos.
Conflito e vitória do povo hebreu sobre os filisteus. Processo de unificação monárquica e centralização do poder em Jerusalém. Diáspora hebraica pode ser caracterizada como a dispersão dos hebreus por todo o Império Romano, manutenção da cultura e religião e falta de uma base territorial. Criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial e conflitos entre árabes e israelenses. Crença em um Deus que exigia um comportamento ético dos seus seguidores. Até aqui. Então, vamos pegar, em primeiro lugar, trabalhando com aspectos relacionados ao Israel antigo. Bom, e antes mesmo, muito antes dele ser o Israel antigo, na verdade. Quando ali, segundo o que nos conta o livro do Gênesis, Abraão teria sido tirado da terra dos seus pais, teria saído da cidade de Ur dos caldeus para fundar uma nova nação. E aí o tempo de Abraão, meninos, é Abraão, Moisés, Josué, e aí outros dois que eu me esqueci agora, eles são chamados, né, o tempo dos patriarcas. Porque aqui, de certo modo, se funda a religião, começa a se fundar esse monoteísmo. Ele sai de Ur justamente por não concordar com os deuses dos seus pais, por não concordar com o modo de vida que ali se observava. Pois bem, e aí outros também, como Moisés, como Josué, e entre outros, se estabeleceram no tempo dos patriarcas. Boa, Brown, não, mas eu estou falando aqui do pai da fé. Então, deixa eu mudando aqui. Quando o chamado pai da fé sai da região de Ur dos caldeus, né, ele vai ali para... Ele peregrina para uma grande região até se assentar em Israel. Posteriormente, com José, os hebreus saem da região para ir para o próprio Egito em busca de alimento. E lembrando, gente, os hebreus não foram escravizados por 430 anos no Egito. Eles passaram 430 anos no Egito, mas o tempo de escravização, alguns autores falam que teria girado em torno de 200 a 230 anos. José, por exemplo, foi governador no Egito. E os primeiros descendentes dele também foram. Mas Moisés volta com o povo para Israel, luta ali contra os filisteus e outros também. E aí você tem, depois de Moisés, e com Sansão, né, principalmente, o tempo dos juízes. Israel não tinha um rei, mas tinha um juiz ali que tomavam as decisões em conjunto, né? Débora foi uma juíza, o próprio Sansão era um juiz, e tem mais 3 aqui, eram 5 juízes, 5 patriarcas, 5 juízes e 3 reis principais, foram vários reis. Com o tempo, o povo também aclamou um rei, queria um rei como as outras nações tinham. Eis que Saul foi coroado este rei. E aí nós entramos no tempo dos reis e de Israel unificado. Esses reis unificam Israel, né? Quais são os 3 reis principais? Saul, Davi e Salomão. E aí, posteriormente, né, Israel é invadido pela Babilônia. Depois eles voltam lá, mas principalmente com a invasão romana é que acontece a diáspora hebraica. Depois da morte do Salomão, né, você tem as 10 tribos de Judá ao norte e as 2 tribos de Israel ao sul, mas um fator importantíssimo para se lembrar dos hebreus é a diáspora. E aí eu toco a pergunta para vocês, gente. O que é uma diáspora? O que é uma diáspora? Tipo, se espalha. É uma, digamos, é uma difusão
daquele grupo por algum motivo pelo mundo. E, meninos, a diáspora hebraica pode ser caracterizada como a dispersão dos hebreus por todo o império. Lembrando, gente, que nós podemos falar que os judeus ficaram dispersos pelo mundo por quase 2000 anos. Incrivelmente, eles não deixaram morrer a sua religião e eles não deixaram morrer o seu idioma. Então, o hebreu, a língua hebraica, foi considerada uma língua morta por quase 2000 anos. Mas os judeus espalhados pelo mundo acabavam falando hebraico e mantendo as tradições. Quando o Estado de Israel foi recriado ao final da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus escolheram voltar para Israel e Israel tem o hebraico como língua principal. E aí, meninos, fazendo um giro aqui de 2000 anos, quase, na verdade, você tem um movimento, eu vou falar sobre isso mais para frente, chamado sionismo. Sionismo consistia na compra de territórios por judeus na região do atual Estado de Israel. Esse movimento de uma tentativa de retorno dos judeus para sua terra já vinha desde o século XIX. Com tudo aquilo que aconteceu, provocado pelo Holocausto, o Estado de Israel é criado e ali os judeus acabam tendo ali acabam voltando para a terra prometida. Então, desse modo, né, você tem e aí eles voltam com a língua oficial, com o parlamento. Lembrando, gente, que Israel é a única democracia do Oriente Médio. É um país que tem um parlamento, tem os 3 poderes divididos e tudo mais. É a única, né? E quando o Estado de Israel foi recriado pela ONU em 1948, começa a Guerra Árabe-Israelense. Guerras estas que duram até os nossos dias. Qual é a principal herança de Israel? Por que nós estamos falando aqui no povo hebreu? Porque eles foram os primeiros a adotar o chamado monoteísmo ético. O que é o monoteísmo ético? É a crença num só Deus que te exige um comportamento para agradar a este Deus. Então, esse Deus manda você amá-lo sobre todas as coisas. Este Deus manda você não glorificar imagens. Este Deus manda você honrar pai e mãe. Este Deus fala para você não adulterar. Então, esse é o chamado monoteísmo ético. Você não crê apenas nesse Deus, você tem um conjunto de comportamentos para agradar esse Deus. Ah, Flávio, mas aí você está falando dos judeus, sim, mas os cristãos e os muçulmanos também seguem esse modelo do chamado monoteísmo ético. O Abraão, pai da fé, o Abraão, pai da fé, é um patriarca para judeus, para cristãos e para muçulmanos. Então, é possível encontrar nos 3 livros da fé ali muçulmana, os 3 livros das grandes religiões monoteístas, referências a Abraão. Essa é a ideia, né, contida, então, nessa fé monoteísta ética. E por isso que nós estamos aqui, principalmente por isso, é que nós estamos aqui estudando os hebreus. Gente, perguntas? Vamos passar para os peças ou alguém tem alguma pergunta? Alguma intervenção? Bom, passemos então para os peças. Meninos, vou pedir o Luiz para ler. Luiz, lê esse resto para nós aqui, fazendo um favor. Persas, construção de um vasto império, a partir do século
6 a.C. 6 a.C., nas terras dos rios Nilo e Indo, domínio dos fenícios, hebreus e mesopotâmicos, formação de um eficiente aparelho burocrático, divisão em 20 províncias dotadas de relativa autonomia e um eficiente sistema de comunicação postal, rede de estradas e utilização de um sistema comum de pesos e medidas, comunicação entre satrapias, províncias e o governo central, guerras médicas, persas versus gregos. Ok, gente, até aqui. Então, pegando o último desses 3 povos da Antiguidade Oriental, vemos os persas. A primeira coisa que eu sempre falo sobre persas, e todo mundo fala, essa é diferente de árabe. Flávio, mas por que você está destacando isso? Porque os persas, muitas vezes, né, pelo fato deles seguirem uma religião muçulmana, deles compartilharem determinados hábitos culturais com os árabes, eles são vistos como árabes. Mas não, os árabes têm uma língua diferente, eles têm uma história diferente, eles têm uma visão de mundo em determinados campos culturais diferentes dos persas. Então, por exemplo, alguns países de origem persa no mundo atual: Armênia, Azerbaijão, Irã, origem persa; árabe, Arábia Saudita, Omã, Bahrein, Iraque. Então, eles fazem fronteira ali, mas muitas vezes árabes e persas estão em confronto. Em um determinado momento, os persas chegaram a dominar os árabes, como na antiguidade. Bom, e por que trabalhamos com persas? Só para falar que eles são diferentes dos árabes? Não. É também porque eles possuíram um sistema burocrático eficiente. A nossa organização, né, o Brasil é organizado no chamado Pacto Federativo. União indissolúvel entre governo federal, estados e municípios. Então, o que o Pacto Federativo tem a ver com as satrápias? Muita coisa. De certo modo, as satrápias funcionavam, por exemplo, como no Brasil funcionam os estados. O governante, não dando conta de tomar todas as decisões, vai dividir o seu poder com os satrápias. E todo satrápia, né, digamos assim, todo líder, governante satrápia, dava satisfações ao governo central. Flávio, existiam momentos em que, de choques entre as satrápias e algum líder satrápia e o governo central? Sim. Levava a conflitos internos? Sim. Mas eram raros. O que você tinha, na maioria das vezes, era o satrápia, geralmente nomeado da família do rei ou algum parente do rei, parente de casamento do rei, era nomeado de acordo com a fidelidade para ajudar o governo central a manter impostos, a manter um sistema de comunicação que girava uma grande região. Uma região que eu lembro a vocês que englobava do atual Egito, ou de parte do atual Egito, até o atual Paquistão. Então, desse modo, né, para ter um bom controle administrativo, as satrápias tinham que funcionar bem. E elas funcionavam. Só para vocês terem ideia, gente, o sistema postal, alguns falam, né, que uma comunicação entre uma carta, por exemplo, que saía do Egito
do atual Egito, então dominado pelos persas, para chegar até na região próxima ao atual Paquistão, demorava menos de um mês para percorrer todo esse caminho. Ah, Flávio, um mês é muito tempo. Um mês é muito tempo para nós, né? Para eles ali era um tempo mínimo. Porque esses sensores, né, esses que levavam as cartas, iam revezando também. Chegava um esgotamento, eles se encontravam em determinados pontos da estrada, um com o outro, para manter o serviço acelerado no máximo possível. Para quê? Para manter o corpo burocrático, o corpo de funcionários funcionando, vou ser redundante, né, mas é isso mesmo, o corpo de funcionários funcionando bem, tá bom? E aí, meninos, os persas, né, foram os primeiros dentro da história a proporem um governo mundial. Ciro I, o Ciro da Pérsia, acreditava que a paz mundial só viria. Ele queria a paz mundial. Em primeiro lugar, era o desejo dele. Agora, como conseguir a paz mundial? Dominando todas as outras nações do mundo. Então, Ciro I começa um projeto de expansão da Pérsia. E um projeto de expansão que domina a atual região da Mesopotâmia, que domina a... Eu não sei se eles chegaram a dominar, acho que Israel, eu não sei se eles dominaram, não. Aí eu não sei mesmo. Que domina o atual Egito e que parte para o Mar Egeu. E aí, partindo para o Mar Egeu, eles encontraram com quem? Com os gregos. Nós vamos ver isso de novo mais. Guerras médicas. Confronto entre gregos e persas para controlar o mar Mediterrâneo. Então, essas guerras persas, guerras médicas, ou também chamadas guerras pérsicas, foi esse confronto que encontrou o Império Persa em expansão muito forte contra cidades-estado gregas. Quem levou a melhor nessa foram os gregos. E aí, depois de então, né, os persas entram numa certa decadência. Depois eles foram dominados por Alexandre o Grande. Posteriormente, a região passou para as mãos dos romanos, né? Como a cultura persa está viva nos dias de hoje, por exemplo, o Irã, a língua oficial do Irã é o persa, né? Falada naquele momento, logicamente, com adaptações para o final do século XX, início do século XXI. Mas a cultura persa ainda continua viva, né? Em templos, em construções também, tá bom? Então, dito isso, pessoal, na segunda aula vocês vão entrar no mesmo link para a gente fazer os exercícios, tá bom? Então, hoje tem exercício, sim. Deixa eu interromper o compartilhamento. Bom, entrando no mesmo link, viu, pessoal?